Olá, bem-vindo ao Sermão Online, do dia 4 de outubro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. E eu te convido nesse instante em que você deu o play nesse vídeo, para você dedicar esse tempo de vídeo em oração, em adoração ao Senhor. Ouvindo o que ele tem a dizer, a te ensinar, a te repreender, a te guiar, a te consolar, seja o que for. Dedique esse tempo para ouvir aquilo que Deus tem a te dizer. Esse tempo é um tempo de adoração. O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Isso quer dizer que em bilhões e bilhões de habitantes nesse planeta, Deus não nos trata como massa. Deus não nos trata como uma grande população mundial. Ele conhece a mim e a você. E ele nos chama, cada um de nós, pelo nome. Ele conhece as suas dores, ele conhece as suas alegrias, ele conhece seus anseios, ele conhece seus pecados. E mesmo assim, ele nos ama, nos conhecendo como ninguém mais nos conhece. Ele nos ama. Ele nos ama sabendo o que a gente fez, ele nos ama sabendo o que a gente vai fazer. E nada disso muda o profundo amor que ele tem por nós. É muito legal a gente perceber que um Deus que nos conhece, que de uma população mundial inteira, ele nos conhece a nós pelo nome, pelos anseios, pelos desejos mais profundos do nosso coração. Ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente, ele conhece o nosso futuro e ele nos ama mais do que tudo, a ponto de dar o seu Filho único para que a gente pudesse ser salvo por meio de Jesus Cristo, o Senhor. É nesse sentido que eu convido você a ter um momento de adoração ao Senhor. E, inclusive, para te ajudar, eu deixo na descrição do vídeo 3 sugestões de músicas, canções que a gente cantou e louvou ao Senhor na celebração presencial também, e que ficam como sugestão para você acompanhar, para você cantar junto, para você ter um momento em que você vai render louvores e adoração ao Deus que te ama e te conhece. Também, outro recadinho que eu quero te dar é, se você precisar falar com a gente, entrar em contato, tem o link também na descrição do vídeo para você escrever para nós através da nossa página no Facebook. Então, entre em contato conosco se for necessário, que a gente te responde o mais breve possível. Está bem? Vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Vamos continuar falando hoje sobre a nossa série Autoridade e Poder, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. Hoje, autoridade sobre a compreensão. Nós vamos, com base nesse tema, também falar em Marcos 7, 31 a 37, que diz assim: De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém, porém quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam.
ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Antes de nós continuarmos, vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e nós queremos pedir a sabedoria, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que as sagradas letras que nós acabamos de ler fale ao nosso coração, ao meu coração, ao coração daqueles que estão me assistindo, nos assistindo nesse instante, Senhor Deus. Nós queremos te pedir, no nome do Senhor Jesus, fala poderosamente, enche cada lugar em que aquele que está assistindo, enche do teu Espírito Santo, da tua presença poderosa e ministra na vida de cada um de nós, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Amém. Meus queridos, vocês talvez tenham se perguntado, autoridade sobre a compreensão? Jesus tem autoridade sobre a compreensão? Que compreensão? Gustavo, do que você está falando? É isso mesmo. Compreensão. A possibilidade de compreender, entender as circunstâncias ao redor, as pessoas ao redor, a nossa realidade, o nosso contexto, tudo isso a gente compreende de uma ou de outra forma. Mas Jesus também é Senhor e tem autoridade e poder sobre a compreensão e as nossas limitações de compreensão. A gente lê um texto em que existia um moço surdo e gago que foi curado por Jesus. E uma pessoa surda e gaga, ela tem uma limitação de compreensão, porque ela não escuta o que está acontecendo ao redor, logo o cenário, o ambiente em que ela está é compreendido por ela de uma forma diferente do que o de uma pessoa que escuta, que enxerga. E nisso, a gente precisa entender que a compreensão desse homem surdo era diferente da compreensão que as outras pessoas que escutavam tinham da realidade, do contexto, das circunstâncias. E isso nós precisamos puxar um pouquinho para a vida da gente. O fato de ele ser gago pode ser porque ele tinha um problema de fala mesmo, independente de qualquer coisa. Em paralelo, adicionalmente à surdez, ele poderia ter um problema de gagueira, ou a gagueira dele vinha porque talvez ele fosse surdo de nascença. E se você não escuta, você tem dificuldade para aprender a falar como as pessoas aprendem a falar normalmente. Uma criança aprende a falar como? Ela escuta os seus pais, os amigos dos pais, os avós, os tios, e ela vai aprendendo a falar. Não é o caso desse homem. Compreensão é uma coisa que está ligada com expressão também, ou expressão está ligada com compreensão. Eu não vou aqui ficar falando, eu não sou um especialista no assunto, mas assim, raríssimas exceções, uma pessoa se expressa independentemente do que ela compreende, tá? A gente compreende, a gente se expressa da forma como a gente compreende o mundo ao nosso redor, a vida. Como a gente compreende essas coisas é o jeito como a gente se expressa. O surdo, por exemplo, não tinha compreensão de algumas coisas, a compreensão dele era limitada. Portanto, e sendo gago, ele se expressava de uma forma que também era limitada. A situação desse surdo e gago era muito complicada porque, no final das contas, ele vivia a vida sem compreender e sem ser compreendido. Ele tinha um problema de compreensão, ele não conseguia compreender como todo mundo compreendia, e ele não conseguia se expressar como todo mundo se expressava.
tirando um pouco da questão das limitações de deficiência física, uma criança, se ela compreende e ela se expressa de uma forma muito própria do ser criança por um motivo muito simples. Porque o que compreende, compreende da forma infantil. E, portanto, ela se expressa de uma forma também infantil. Minha esposa, Natália, quando ela era criança, ela conta que a mãe dela jogava água no corredor lateral da casa deles e a água ficava parada ali no chão, né, e refletia o céu. E ela tinha medo de pisar ali naquela água, porque vai que ela cai na imensidão do céu. Você pode estar dando uma risadinha nesse instante, mas isso é parte de uma compreensão de mundo de uma criança de 4, 5 anos. Da mesma forma, uma vez uma criança perguntou para o ator Tony Ramos se ele já tinha feito papel de urso em alguma novela. E você também pode dar risada e achar isso um absurdo, mas na hora de se expressar, aquela criança se expressou do jeito que ela compreendia a vida. Ora, será que o Tony Ramos não podia fazer papel de urso em algum momento? Então, a criança se expressa de uma forma muito ligada com como ela compreende a vida, como ela compreende a realidade dela ao redor dela. Né? A gente depois vai mudando a nossa visão de mundo, a nossa compreensão do mundo, e a gente também vai mudando o jeito como a gente se expressa. Mesmo que a gente não seja mais criança, e mesmo que a gente não tenha nenhuma limitação, nenhuma deficiência física, a nossa compreensão e o nosso jeito de se expressar para as pessoas é limitado, sempre é limitado. A gente sempre tem alguma dificuldade para compreender coisas e a gente sempre tem dificuldade para se fazer entender em alguns momentos. Alguns mais, outros menos, mas a gente tem essas limitações e essas fragilidades. O que é interessante no texto bíblico é que mesmo que a gente tenha essas fragilidades, Jesus não as tem. Ele compreende. Jesus compreende. Olha que interessante, versos 33 e 34. Ele vai dizer assim: Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou. O que é que Jesus fez? Tinham pedido para ele impor as mãos sobre aquele homem surdo e gago. Se Jesus tivesse simplesmente imposto as mãos sobre ele, talvez ele assustasse, porque ele não ia entender o que estava acontecendo. Ele não tinha escutado o que é que aqueles homens tinham pedido e talvez ele assustasse a hora que Jesus fosse impor as mãos. O que ele fez? Ele colocou o homem num lugar mais tranquilo, mais deserto, longe da multidão, e ele começou a se fazer entender para aquele surdo. Por quê? Porque Jesus entendia as limitações daquele homem. Então ele começa a demonstrar o que é que iria acontecer. Ele põe os dedos nos ouvidos do homem, e ele com isso está demonstrando que ele vai agir sobre a surdez. Depois ele cospe e ele coloca um pouco de saliva na língua daquele homem. E eu sei que você pode, na hora que você leu comigo esse texto, você deve ter feito assim, oh! Mas Jesus fez isso. E quando ele fez isso, ele estava demonstrando que ele também iria agir sobre a gagueira daquele homem, o problema de fala daquele homem. E depois ele olha para os céus e ele indica para aquele homem que ele estava colocando essa situação diante de Deus, ele estava orando. E aí então ele suspira. E o suspirar
está ligado com o fato de que ele indica para aquele homem que a oração que ele, Jesus, está fazendo, não é uma oração qualquer. Ele está colocando o coração, a alma nessa oração em favor desse homem. Então, Jesus está fazendo tudo isso para que aquele surdo entenda o que ele vai fazer. Por quê? Qual é a compreensão de Jesus? O que é que faz com que ele faça todos esses gestos aí? O fato de que Jesus compreendia a limitação dele. As outras pessoas nem entendiam tanto, mas Jesus entendia a limitação de compreensão e expressão daquele homem. E ele fez tudo para que aquele homem também entendesse o que Jesus ia fazer. Jesus nos compreende. Quando a gente não consegue compreender a Deus, quando a gente não consegue entender as circunstâncias que estão se passando ao nosso redor, trabalhei tanto, com tanta dedicação, mas fui mandado embora. Por quê? O pessoal do meu trabalho nem me explicou direito por quê. Eu sempre tive uma vida saudável, mas me veio uma doença. Sempre cuidei da minha saúde, mas me veio essa doença. Por quê? A gente às vezes não entende as circunstâncias, mas Jesus compreende, Jesus nos compreende. Às vezes a gente não entende as pessoas, mas Jesus nos compreende e compreende os outros. Em tudo, Jesus compreende. E eu não quero que você pense com isso, que quando a gente fala assim, Jesus compreende, que ele passa a mão na nossa cabecinha e deixa quieto o nosso pecado. Eu pequei, eu vivo em pecado, eu nem me arrependo direito, mas Jesus compreende. Não confunda o fato de Jesus compreender com o fato de ele ser conivente com o nosso pecado. Ele não é. Ele não fica passando a mão na nossa cabecinha e falando assim, pecou, né, filho? Mas é assim mesmo. Não. Tá? Então, quando eu estou falando que Jesus nos compreende, eu não quero que você confunda isso com o fato de que o seu pecado é uma coisa que Deus acha de pouca importância, porque ele não acha. Mas vamos falar de algumas áreas de compreensão que a gente precisa, né, sempre lidar durante a vida. A primeira área de compreensão é a compreensão sobre Deus. No verso 33 e 34 diz assim: Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. É interessante o fato de que, assim, compreender Deus totalmente é uma coisa impossível. Não dá para compreender a Deus. Na verdade, nós podemos passar a eternidade com Deus, conhecendo a Deus, e nunca vai se esgotar o que a gente vai poder aprender sobre quem é Deus. A gente sempre vai estar a eternidade toda aprendendo quem é Deus. Porque Deus é infinito, porque Deus é grande, porque Deus é imenso, porque Deus é eterno. E não dá para dizer, num determinado momento, pronto, eu conheço tudo sobre Deus. Não, a gente não conhece quase nada e vai passar a eternidade inteira conhecendo. Jesus ordenou que os problemas de compreensão daquele homem fossem embora. Ele disse: abra-se. E às vezes nós temos um problema de relacionamento com Deus. Nós não conhecemos a Deus. E para isso a gente precisa do abra-se de Jesus, que nos faz enxergar a Deus de uma outra forma. Você pode falar assim, Gustavo, mas eu leio a Bíblia. Eu faço as minhas orações.
Eu já participei de bastante estudo bíblico, ouvi bastante sermão. Eu não estou perguntando para você se você sabe quem Deus é. Eu estou perguntando para você se você conhece a Deus. Eu não estou perguntando se você pode definir Jesus. Eu estou perguntando se você conhece Jesus. Se você tem autoridade suficiente para dizer assim: eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu não estou falando de você saber as histórias dos homens do passado. Eu não estou falando de você saber as histórias, os causos dos grandes heróis da fé. Eu não estou te perguntando se você conhece as histórias dos personagens bíblicos. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou te perguntando se você conhece a Deus de andar com Ele e de dizer assim: eu conheço a Deus, eu conheço o seu Filho Jesus, porque eu ando com Ele. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Você tem essa intimidade com Deus? Essa intimidade, ela vem muitas vezes com o abra-se de Jesus. Talvez você tenha problemas de relacionamento com, com Deus. Talvez você esteja muito longe de Deus para dizer assim: eu sei o Deus a quem eu sirvo. Talvez você saiba o Deus que é proclamado na sua igreja, talvez você saiba o Deus que é proclamado entre pessoas no Facebook, mas eu não estou lhe perguntando se você sabe desse Deus. Eu estou te perguntando se você conhece, se você convive, se você anda com Ele. Se você não anda com Ele, se você está longe dele, se você não o conhece, então, para isso existe Jesus. Jesus que tem autoridade e poder para olhar para a sua vida, para te chamar pelo nome e falar assim: abra-se. E então você vai começar a conviver com Jesus. Vai começar a conviver com Deus, o Pai. E você vai começar a ter possibilidades de dizer assim: eu sei, eu conheço o Deus a quem eu sirvo. A outra questão aqui é a compreensão sobre as circunstâncias. O texto é o mesmo e quando a gente fala sobre compreensão sobre as circunstâncias, nós também não estamos falando de compreender tudo o que se passa com a gente. E nós não estamos falando também que Deus vai nos revelar todas as coisas. Não, Ele não vai. Ele não vai. Uh, eu uma vez bati o carro, aliás, bati o carro algumas vezes, né? E por que isso aconteceu comigo? Algumas coisas eu sei, outras eu não sei. Por que Deus permitiu? Não sei. Por que me deu tanta dor de cabeça? Não sei. Mas, quando a gente fala de compreender as circunstâncias, nós não estamos falando pura e simplesmente de a gente ser onisciente, né? Saber tudo, mas ter sabedoria para lidar com as circunstâncias e com as situações da nossa vida uh, ao longo, né, da nossa jornada de vida. Olha só, por exemplo, a gente pode estar passando por algumas dificuldades e a gente fica reclamando, e a gente fica se culpando, né? Eu tive um diagnóstico de uma doença grave. E aí eu posso ficar reclamando e murmurando porque isso aconteceu comigo. Eu posso ficar me culpando, dizendo assim, talvez Deus esteja me punindo. Eu posso fazer um monte de coisa do qual eu só vou ficar, né, pondo a cabeça para rodar algumas coisas que talvez sejam, talvez não sejam. Isso não vai nos dar uma compreensão clara da situação. Eu conheço uma frase muito batida no meio evangélico que diz assim: não pergunte por quê, pergunte para quê.
O que acaba acontecendo é que nem sempre, nem os porquês, nem os paraquês, né, nem os motivos, nem o objetivo da coisa, eles nos são revelados, e quando eles nos são, nem sempre é uma coisa que vai gerar fruto na nossa vida. Né? Eu prefiro propor para você que no meio de dificuldades, das diversas situações e circunstâncias da vida, que você se pergunte, ou na verdade não se pergunte, pergunte para Deus o seguinte: Senhor, como eu devo agir de uma forma digna de Ti nessa circunstância? Vou repetir: Senhor, como eu devo agir de uma maneira digna de Ti nessa circunstância? Sabendo que Deus é luz, Ele vai te orientar, Ele vai iluminar os seus passos, Ele vai responder. Se você quer mesmo saber, Ele vai lhe responder. Como é que você vai agir de uma maneira digna dele nas circunstâncias que você está vivendo? Tiago, no livro de Tiago, diz assim: se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá livremente. Com isso, se você está passando por dificuldades na sua vida, você pode orar por livramento? Claro que pode. Você pode pedir para eu orar por você, para que Deus te livre das suas aflições? Claro que eu posso. Mas, além disso, você pode orar, ou eu posso orar por você também, pedindo ao Pai o seguinte: Senhor, dá sabedoria vinda do teu trono de graça, para que fulano possa saber como lidar com as situações da vida, saber como lidar de uma maneira digna, digna de ti. Sabedoria. Sabedoria é a palavra-chave nessa situação. Nós precisamos chegar diante de Deus e falar assim: eu estou nessa situação, Senhor, eu tenho essa dúvida, eu estou com esse desafio, eu estou sendo afligido por determinadas situações. Eu preciso da sabedoria que vem do teu trono. Jesus, manda o seu abra-se para que eu tenha compreensão e sabedoria para agir de uma maneira digna de ti. Isso é algo que a gente pode buscar em Jesus Cristo de Nazaré. Além disso, compreensão sobre as pessoas. A gente às vezes não está muito interessado em compreender as pessoas. A gente está interessado em ter razão, a gente está interessado em julgar as pessoas, a gente está interessado em ouvi-las só um pouquinho, o suficiente para a gente poder responder e argumentar para elas, porque o importante não são as pessoas, é a gente ter razão. E aí a gente acaba perdendo a maravilhosa possibilidade de compreender as pessoas. Quantas vezes eu já estive em momentos em que a pessoa estava abrindo a vida, falando, abrindo o coração, às vezes chorando, e aí alguém interrompe e começa a dizer assim: então eu acho que você deve fazer isso, aquilo outro e mais aquilo. Mas não é hora de ficar falando o que o outro deve fazer. É hora de ouvir e tentar compreender a dor daquela pessoa, as razões daquela pessoa. Não estou dizendo nesse sentido que compreender é a mesma coisa que concordar. Concordar é outra história. Você pode compreender e não concordar, discordar da pessoa mesmo assim. Mas compreender é muito mais valioso do que concordar. Numa relação entre duas pessoas, elas mantêm a ligação delas numa ligação de compreensão em que uma compreende a outra, mesmo que elas discordem. Porque nesse momento em que existe compreensão e, portanto, existe também compaixão, as discórdias, os pontos diferentes, os pontos de vista diferentes, eles passam a ficar em segundo plano.
eles não falam mais alto. Mas para isso, precisa haver compreensão e compaixão. Jesus se compadecia das pessoas. Quando a Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e ele tinha compaixão delas porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor, a gente precisa entender que Jesus olhava para essas pessoas e ele se interessava por elas, ele se importava com elas. A dor delas era algo do interesse de Jesus. As alegrias delas eram algo do interesse de Jesus. Os sonhos delas eram algo do interesse de Jesus. Jesus as compreendia e por isso ele tinha compaixão dessas pessoas. Por que a gente briga tanto? Briga uns com os outros por querer ter razão, por julgar as pessoas, por pontos de vista diferentes, por jeitos de ser diferentes. Por que a gente briga com as pessoas? Porque a gente não quer compreendê-las. E porque a gente também não quer cultivar no nosso relacionamento uma relação de compaixão. A gente quer ter razão. E isso vai matando as possibilidades de a gente se compadecer das pessoas. Se a gente tem problemas de relacionamento com pessoas, se a gente brigou com, ou está brigado, ou brigando com determinadas pessoas, se a gente tem julgado as pessoas, para tudo isso existe Jesus. Jesus que vai dizer, abra-se e vai ministrar no nosso coração a compaixão que vem dele, para que a gente possa compreender as pessoas, perdoar as pessoas através dessa compaixão, amar as pessoas através dessa compaixão, seguir com as pessoas através dessa compaixão, ter paciência e perseverar com elas através dessa compaixão. É compaixão que vem de Jesus. Às vezes a gente briga com as pessoas e tudo que a gente precisaria fazer era voltar para o nosso quarto, vamos dizer assim, e falar com Deus a respeito. E pedir, Senhor, ajuda-me a ter compaixão dessas pessoas, dessa pessoa com quem eu briguei. E eu sei que Deus vai ministrar no coração, no seu coração, para que as coisas vão andando diferente, para que seu coração e seus olhos sejam iluminados nesse processo. Compaixão pelas pessoas. Compaixão é a palavra-chave nesse momento. Por fim, compreensão sobre a missão. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Nós temos um mundo inteiro perdido e morto nos seus delitos e pecados. E nós temos uma missão: divulgar as boas notícias de salvação trazidas por Jesus Cristo de Nazaré às pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso, a gente precisa aprender a ter compaixão do mundo também. A gente gosta de julgar as pessoas. Olha ali, aquele mundano, aquele pecador, aquele homem de vida errada, aquela mulher de vida errada. Mas muitas vezes a gente não tem compaixão das pessoas. Jesus, ele olhava para as multidões e não pense que as multidões eram santas. Elas tinham suas vidas erradas, tinham suas mazelas, suas coisas porcas, mas ele se compadecia delas. Ele se compadecia daquelas pessoas que queriam só ver os milagres, mas não queriam nem o compromisso de seguir Jesus. Ele se compadecia. E a gente precisa aprender a amar as almas perdidas e se compadecer delas, porque se elas continuarem assim, elas vão passar uma eternidade inteira num inferno de dores que nunca vai acabar. Nós precisamos se compadecer delas. E precisamos também que elas nos compreendam. Enquanto nós nos expressamos, precisamos que elas nos compreendam. Compreender a mensagem
é algo milagroso. Não tem nada de natural. Você pode ser bom de argumentação, você pode ser bom, por exemplo, de vendas, e você consegue vender um produto, assim, você consegue vender areia no deserto. Mas se você for com essa só a sua habilidade tentar vender as boas notícias de salvação para as pessoas, você não vai conseguir que elas te compreendam do jeito que elas devem compreender para serem salvas, para crer e serem salvas. Precisa de uma atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus no coração de cada pessoa perdida, incrédula, sem Deus, para que o Espírito Santo as convença do pecado, da justiça e do juízo. Então, elas podem tomar conhecimento da mensagem de salvação e se converter. Sem o testemunho do Espírito Santo, o nosso testemunho é inútil. Por isso, para a missão, a gente precisa clamar pelas almas perdidas. Senhor, transforma o coração. Transforma o coração daquelas pessoas que estão perdidas. Senhor, transforma o coração daqueles meus parentes. Senhor, transforma o coração dos meus amigos que estão perdidos. Senhor, transforma o coração dos meus vizinhos que estão perdidos. Senhor, transforma o coração daquelas pessoas que estão próximas a mim, mas que não têm o Senhor Jesus. Se a gente não se aplicar em clamar por uma transformação do testemunho do Espírito Santo na vida das pessoas, a gente vai ficar falando, falando e falando, e elas não vão nos compreender, porque essas coisas só são entendidas de maneira espiritual e não natural. Então nós precisamos começar a orar. Se a gente não começou ainda, a gente precisa começar a orar e clamar pelas pessoas que nós conhecemos e que precisam de Jesus. Mas também tem a questão da nossa expressão, porque talvez nos falte jeito para falar, talvez nos falte ousadia. Tem a historinha do moço que pulou na frente de uma pessoa, queria falar de Jesus para ela, pulou na frente da pessoa, assustou ela e ainda falou assim, você vai para o inferno. E aí a pessoa ficou assim, chateada e respondeu assim, vai você. Às vezes a gente é meio desajeitado para falar da mensagem do Evangelho. Às vezes a gente não tem ousadia. Para tudo isso, existe Jesus, que diz o seu abra-se e ministra no nosso coração aquilo que a gente precisa. Nesse sentido, há muitos séculos atrás, no começo da igreja, os apóstolos foram presos e eles foram intimados a não falar mais sobre Jesus. E eles foram soltos e a igreja ficou muito murchinha, porque, afinal de contas, tinha uma proibição para falar de Jesus, senão ia ter aí alguma punição, alguma coisa. Mas eles oraram e eles colocaram diante de Deus a situação. E logo que eles colocaram isso, também pediram ousadia a Deus para continuar divulgando a mensagem de Jesus. E é muito interessante, a Bíblia diz que houve um terremoto e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e a ousadia deles foi renovada. Talvez a gente precise de uma ousadia renovada. Talvez a gente precise parar de julgar as pessoas e ter compaixão delas. Talvez a gente precise clamar muito mais para que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo, para que possam crer em Jesus Cristo de Nazaré, fonte de toda a salvação do ser humano, fonte, única fonte, inclusive. Porque sem esse abra-se de Jesus, a missão vai ser só uma brincadeirinha de mau gosto. Nós precisamos da ação de Jesus, nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus para que a missão de divulgar as boas notícias de salvação seja feita. Por isso,
eu quero, nesse instante, convidar você a refletir, pensar sobre a sua vida e as suas áreas de compreensão. Pensar nas pessoas que você se relaciona e como você tem compreendido elas. Pensar em Deus. Você tem intimidade com Deus? Você pode dizer, eu conheço o Deus a quem eu sirvo? Você serve esse Deus? Essa é uma outra pergunta que também vem antes dessa outra. Você conhece a Deus? Não estou perguntando se você sabe quem Ele é. Você conhece a Deus? Você tem recebido sabedoria desse Deus para lidar com as diversas circunstâncias da vida? Você tem recebido compaixão de Jesus para lidar com as pessoas? Você tem perseverado na missão de divulgar a mensagem de Jesus diante das pessoas perdidas? Como você tem lidado com isso? Como tem sido a sua vida? Eu imagino que o Espírito Santo pode estar aí te cutucando e falando algumas coisinhas para você. Se é isso, se isso está acontecendo neste instante, não finja que não é com você, porque é. E eu quero aproveitar para orar por você nesse instante. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor e nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos ajude a nos expressar de uma maneira digna de Ti, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor, e precisamos da intimidade que nos faz conhecer a Ti de verdade. Nós precisamos, Senhor Deus, da compreensão sobre as circunstâncias da nossa vida por meio da sabedoria que vem do Teu trono. Nós não queremos outra sabedoria. Nós não queremos outras dicas. Nós queremos a Tua sabedoria sendo aplicada através da nossa vida e das circunstâncias, do contexto que a gente está vivendo. Nós queremos, Senhor, a Tua compaixão sobre nós. E nós queremos, Senhor, divulgar a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, essa mensagem preciosa de salvação para aqueles que estão perdidos. Dá-nos a ousadia, dá-nos a sabedoria, dá-nos a compaixão necessária para isso, Senhor Deus. E nós aproveitamos para clamar por todos aqueles que a gente conhece, que estão perdidos nos seus e mortos nos seus delitos e pecados, e que precisam da Tua graça, Senhor Deus. Convence, Espírito Santo de Deus, convence eles do pecado, da justiça e do juízo, para que haja transformação, salvação, cura, restauração, vida eterna, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a semana está começando, que Deus abençoe você e faça de você bênção, onde quer que você tenha que ir. Então vá para ser bênção e vá debaixo da sabedoria, da intimidade, da compaixão de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe e boa semana.